Olá pessoal, meu nome é Yuri Batista, sou aluno do nono semestre do curso de História da Universidade Federal de Santa Maria e hoje vamos conversar um pouco sobre o Brasil lá do século XVI, por intermédio do filme Desmundo, um filme brasileiro de 2003 com direção do francês Alain Fresneau. A fim de tornar mais didático, mais fácil de compreender, dividiremos o que vamos falar em 4 assuntos, mas é de fundamental importância que você compreenda que na prática esses assuntos se misturam e que para ter uma boa compreensão do período, assim como de qualquer outro período histórico, é importante ver o contexto como um todo. Por exemplo, ao falarmos de religião e depois da situação da mulher no período, assim, de forma separada, é por uma questão de falar sobre o conteúdo de uma forma mais didática, mas na prática, a situação da mulher em muito se explica pelo elemento religioso. Da mesma forma, quando falarmos de economia, poderíamos falar muitas coisas em relação às populações indígenas, mas optamos por dividir esses dois pontos. Mas, antes de tudo, é importante fazer um alerta. Esse vídeo contém altas quantidades de spoilers, uma vez que o nosso objetivo é aprender e compreender um pouco mais a respeito da história brasileira por meio desta produção. Então, se você pretende assistir o filme, e eu recomendo fortemente que faça, sugiro que assista primeiro para depois dar o play neste vídeo. Caso você já tenha assistido o filme, vamos agora compreender melhor o que se passa nele. O filme é uma adaptação do livro que leva o mesmo nome escrito por Ana Miranda em 1996 e conta a história de órfãs portuguesas trazidas para o Brasil, então colônia de Portugal, para casarem-se com colonos. A situação da mulher no Brasil colônia já começa a ser percebida por aí. Considerada uma espécie de propriedade, primeiro do pai e depois do marido, a mulher tinha poucas alternativas na sociedade altamente patriarcal do período quando não possuía nenhuma dessas figuras masculinas. Virar órfã antes de ter o marido representava um sério problema e obrigava muitas mulheres a procurar refúgio junto à igreja para evitar a prostituição, por exemplo, que era outra alternativa muito comum, quando não era a única alternativa, especialmente naqueles casos em que a mulher havia sido estuprada e, por consequência óbvia, perdido sua virgindade. Voltando ao filme, percebemos então a chegada de um grupo de mulheres que, como já foi dito, foram trazidas por intermédio da igreja para casarem-se com colonos no Brasil. Enquanto elas se preparam, podemos compreender outros aspectos relacionados à vida da mulher. A fim de tranquilizar em relação ao casamento, é revelado ao grupo qual é o comportamento ideal de uma mulher dentro do casamento. O casar. O casar é leve. É viver conforme o querer dos homens. Não falar com muita confiança, que fazes desconfiança. Nem morder os beiços, que rábia. E para fim, quem de primeiro deita, de primeiro vai morrer. Alguns momentos depois, uma cena muito interessante. Isso, padre! Não vieram do monastério? Fora daqui! Saca nessa rapariga, fora daqui! Oribela, a protagonista, ao se recusar a casar com o homem que lhe foi destinado, ela se mostra totalmente avessa ao que se espera de uma boa esposa, algo que não seria desejado. No entanto, apesar disso, Oribela acaba sendo obrigada a casar com Francisco, outro homem que tinha algumas posses e que a aceitou independente do seu comportamento. Te ofertaram a mim como restolho. Uma rã que ninguém não queria. Eu sou Restolho. A inconformidade de Oribela com a situação a qual estava submetida e as suas tentativas de escapar não param, o que acaba lhe rendendo humilhações, surras, estupro e cárcere,
todos aplicados por seu marido, o que reforça a noção de que ela lhe pertencia e de que ele poderia tratá-la da maneira que lhe conviesse. Ainda que Francisco possa ter a fama de ser um homem cruel por tratar a sua esposa assim, o que demonstra que a violência, apesar de comum, ela não é um valor positivo, isso não se sobressai ao fato de que ele estaria dentro do seu direito como marido. Me aborriste muito. Se era homem pior, não te recebia em casa. Te açoitava. Coachão de porco. Na fila. Na questão da religião, o catolicismo tinha um peso muito maior na sociedade colonial em relação a como ele é hoje. O catolicismo, além de sustentar e legitimar posições de clérigos e da monarquia dentro da estrutura social da época, ele é o grande norteador da conduta dos agentes durante o período colonial. Isso significa dizer que o que é certo e o que é errado em grande medida se alicerça em preceitos da fé católica. Agir contrariando a moral e os segmentos católicos poderia acarretar em punições em duas instâncias. Primeira, no mundo terreno, onde estamos, uma vez que a divisão entre Estado e religião, especialmente em Portugal e na Espanha, não fazia sentido diante do pensamento da época da mesma forma que ele faz para nós hoje em dia, assim, diversas leis que existiam baseavam-se na fé. E em segundo, agir contrário à fé poderia levar o sujeito a não ter sua alma salva após sua morte. Fator este que era constantemente utilizado como ameaças em disputas e buscava controlar a ação dos indivíduos. São meus! Francisco, isso não vai trazer nada de bom. Isso vai ficar muito mal para ti. De veras mal para ti. Vente, Maria! Por que eles rixam? Não deviam. Melhor era se cortavam os bracis sem meio. Gentio que me enjeitas. É voto em tua condenação. No entanto, apesar disso, era extremamente comum os indivíduos agirem contra o que o catolicismo pregava como correto. No filme, a discrepância entre os preceitos católicos e a ação individual é abordada em diversos momentos e denuncia a complexidade e as disputas sociais que poderiam estar em jogo. Já no início, é possível compreender a necessidade de se trazer órfãs vindos do reino lá na Europa, para que estas se casem com os colonos, por exemplo. A falta que nesta terra há de mulheres com que os homens casem e vivam em serviço de nosso Senhor, apartados de los pecados em que agora vivem. Mandem Vossa Alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas a có, que quaisquer farão bem à terra, e os homens de Acó se hão apartar do pecado. O pecado, ao que se faz referência, remete às relações sexuais entre colonos e mulheres indígenas, algo que se configura como um pecado primeiro por ser fora do casamento e se agrava com o fato de ser com mulheres que provavelmente, em muitos casos, nem eram católicas. Outro elemento muito interessante abordado no filme é referente ao judaísmo e aos cristãos novos, elemento que mostra bem que, apesar da fé católica ser a grande norteadora de condutas e haverem muitos esforços para que esta seja seguida, persistem na sociedade muitos desvios. Expulsos de Portugal em 1496, os judeus tiveram que escolher entre deixar Portugal ou se converter ao catolicismo e abandonar seus antigos costumes. Os judeus que optaram por se converter passaram a ser chamados de cristãos novos. No entanto, sua conversão, ainda que permitisse sua estadia dentro do território português, não diminuiu o estigma e nem evitou que fossem vistos como diferentes. Além disso, não foi incomum que muitas famílias judias se convertessem ao catolicismo publicamente, mas praticassem escondidas costumes judaicos. A prática do judaísmo foi constantemente perseguida pelo Tribunal do Santo Ofício, responsável pela Inquisição em Portugal, e o crime de judaísmo foi o mais praticado por aqueles que foram condenados. Para os cristãos novos, a vida nas colônias era um pouco mais tranquila, já que a distância em relação ao Império
significava em muitos casos uma dificuldade para o andamento no processo do Tribunal da Inquisição. Querendo ser cristão novo. A relação com os indígenas pode ser percebida em diversos momentos do filme e chama a atenção a multiplicidade de situações envolvendo essas populações. No geral, os indígenas eram vistos como bárbaros e selvagens, por não seguirem o modo de vida europeu e possuírem elementos culturais que destoavam completamente dos preceitos católicos. Mas não pequem da luxúria! Não tomem como essas mulheres, nem essas mães, nem essas filhas. Não sejam como os gentios, os negros da terra, os bracis, que vivem a mesmas animalhas. Sejam suas vidas plasmadas pelo matrimônio divino. E que façam seus filhos abençoados pelo alvor da pele. Em nome de Pater, de Filho e de Espírito Santo. Foi intenso até mesmo o debate em torno de se os indígenas possuíam alma ou não, o que na prática significava debater se os indígenas eram tão humanos quanto os europeus ou se aproximavam mais dos animais. No entanto, essas teses foram perdendo espaço à medida que avançava o século XVI, e em seu lugar passou a ser aceito que os indígenas eram tão humanos e racionais quanto os europeus, e, portanto, capazes de seguir a fé católica. Nisso, o modo de vida indígena foi justificado pelo seu desconhecimento da palavra de Deus, o que poderia e deveria mudar à medida que eles conhecessem e aceitassem o catolicismo. A partir disso, houve um grande esforço de conversão de indígenas em todos os cantos da América. A conversão dos indígenas pode ser bem vislumbrada no filme em momentos onde é possível ver indígenas reproduzindo o comportamento cristão e adquirindo os direitos que um cristão tinha, ainda que mesmo convertidos sempre fossem estigmatizados. Devias me chamar. Os bracis precisam de catequese. Íamos a chamá-lo, padre. Senta, padre. Vamos a iniciar o construir da capela. É já tarde que fazem. São cristãos. Podem já chantar a missa. A céu. Dá licença. Dá licença. Acordam, acordam. Padre, Quando os portugueses chegaram, estima-se que no atual território brasileiro encontravam-se cerca de 3 milhões de indígenas divididos em mais de 1.000 tribos. Tamanho número não só se expandia por todo o território, como era extremamente diversificado do ponto de vista cultural. A relação entre os diferentes povos também poderia variar bastante com a formação de alianças e rivalidades que poderiam culminar em conquistas e submissão. A chegada dos portugueses e a relação que tiveram com os povos indígenas também não deixou de ser bastante diversificada. Como já mencionamos, houveram indígenas que cederam à conversão, e isso poderia acontecer seja porque os favorecia de alguma maneira diante da chegada do elemento europeu ou porque foram oprimidos ao ponto de não haver escolha. Mas além disso, especialmente no Brasil do século XVI, onde os portugueses demandavam muito mais do auxílio de certas tribos, houveram casos onde os indígenas conseguiam negociar condições e impor coisas que certamente contrariavam os dogmas católicos, como é o caso apresentado no filme de uma tribo reivindicando poder canibalizar um prisioneiro branco. Silêncio! Pide que mostrem os prisioneiros brancos. E neles sendo franceses, los devolvemos. O Sipia Potaim, PE o Ambaguera, AE Maíra Ramo, AE o Yemen PMN, ANI. Toronjuca o Panhencaraí. O que puta ele diz? Vamos a matar os blancos. Diz que os blancos aqui chegaram. Não comemos nem a metade de nossos prisioneiros. timar com os negros. Chama as órfãs. Leva os negros. E aguardai um pouquitinho aí fora. Isso não vai dar coisa boa.
Melhor era se el rei nos mandava armas para a nossa defensão. Isso mostra a capacidade que algumas tribos tiveram de manejar politicamente a relação com os portugueses, indo para além da mera violência física. Apesar disso, a violência bruta é retratada especialmente em torno do personagem Francisco, homem que organizava expedições ao sertão para capturar indígenas e escravizá-los. É interessante notar que esse processo violento não raro contava com a ajuda de indígenas que não eram escravos, mas que estavam inseridos no meio de trabalho dos portugueses. Ainda em torno do personagem Francisco, é possível ver vários indígenas que não eram convertidos ao catolicismo, pois isso é visível no nudismo dos seus corpos, mas que faziam certos trabalhos e ainda assim aparentam ser livres. Com isso, podemos concluir que as ocupações de trabalho dos indígenas e a maneira como isso ocorria nas atividades portuguesas eram variadas e complexas, podendo mudar bastante dependendo da situação. Já a questão econômica, que ficou por fim, gostaria de ressaltar o comércio, bem representado na figura de Ximeno Dias. Ximeno, como já mencionado, era um cristão novo, isto é, um judeu convertido, que realizava trocas comerciais entre diversos pontos da América. Em uma cena, Ximeno viaja com sua comitiva por 2 dias até o Forte de Francisco, levando consigo diversos itens para a troca. Além de indígenas escravizados, nota-se nesta cena que a comitiva é composta por indígenas livres que desempenham o papel de auxiliar no transporte e comércio dos indígenas prisioneiros. He caminado solo 2 dias, já me doem las pernas. Carajás? Guarus. São porcos. Não anda fácil tratar com eles. Já não querem nas vazias. Querem comê-los, não vendê-los. Não querem facilhas, mas conhecem a pólvora. Ao sair de lá, Ximeno continua com os mesmos 5 indígenas guarus que entrou, demonstrando que Francisco, apesar de comercializar outros itens em troca de araras e vasilhas, por exemplo, ele não quis nenhum indígena. As vasilhas são aquelas que vemos diversos indígenas produzindo, e a recusa de Francisco por indígenas escravos de Ximeno reforça o papel que Francisco tinha como organizador das próprias caçadas a índios dentro do sertão. Próximo do final do filme, Ximeno ajuda Uribela tentando levá-la até uma colônia espanhola. Nessa situação, isso ocorre por motivo de prestar socorro a Uribela, que quer partir para o continente europeu. No entanto, Ximeno demonstra conhecimento a respeito dos espanhóis, que ele se refere corretamente como castelhanos. Vindo de Ximeno, isso talvez implique a realização de trocas comerciais entre cidades portuguesas e espanholas, ainda que estas fossem proibidas pelas respectivas coroas. Assim, o filme nos dá um panorama de como eram realizadas as trocas comerciais do século XVI e a dimensão que esse comércio poderia alcançar. Por meio de Ximeno, vemos a conexão comercial entre pontos afastados até as vilas e até mesmo se estendendo ao território espanhol. O comércio ao longo de todo o período colonial só fará crescer e estabelecer novas rotas, ligando cada vez mais pontos do Brasil conforme a colonização fosse se expandindo. Essa dinâmica da economia interna colonial permitiu que alguns homens adquirissem fortunas impressionantes e de forma independente em relação à metrópole portuguesa. Bom, galera, ficamos por aqui. Vocês podem enviar dúvidas nos comentários que eu respondo. Abraço!